Shalom a todos, eu me chamo Josiane, faço parte do Ministério Tropa de Elite de Jesus e espero que essa palavra que vai ser ministrada aqui hoje entre no coração de cada um como uma semente, que os corações de vocês estejam férteis para receber essa semente e dar frutos em nome de Jesus. Para dar início, eu gostaria que vocês abrissem Marcos 8, do 22 ao 26. Marcos 8, do 22 ao 26. Fala assim: Então chegaram a Betsaida e trouxeram-lhe um cego e rogaram-lhe que o tocasse. Jesus, pois, tomou o cego pela mão e o levou para fora da aldeia. E, cuspindo-lhe nos olhos, impondo-lhe as mãos, perguntou-lhe: Vês alguma coisa? E levantando ele os olhos, disse: Estou vendo os homens, porque como árvore os vejo andando. Então tornou a pôr-lhe as mãos sobre os olhos, e ele, olhando atentamente, ficou restabelecido, pois já via nitidamente todas as coisas. Depois o mandou para casa, dizendo: Mas não entres na aldeia. Primeiro ponto que eu quero trazer aqui sobre essa passagem é que, como nós vimos aqui através dessa leitura, o cego ele foi levado até Jesus. Ele não foi sozinho até Jesus. E ele não clamou pela cura de Jesus com a sua voz. Ele foi levado até Jesus. Assim, não foi como os outros cegos, né? Que está escrito na Bíblia, que alguns clamaram pela cura, alguns gritavam pedindo: Filho de Davi, né? Tenha misericórdia de mim. E outros Jesus perguntava se eles criam para ser curados. Não foi nenhuma dessas ocasiões com esse cego. No caso do cego de Betsaida, a Bíblia relata que foi levado até Jesus. Ele foi levado até Jesus. Rogaram-lhes que o curasse. As pessoas que levaram ele até Jesus rogaram, pediram, clamaram pela cura dele. Isso nos aponta para intercessão. Jesus não pergunta ao cego se ele crê que pode ser curado. Jesus o toma pela mão, guiando, e leva para fora de Betsaida. A cidade de Betsaida fica na margem nordeste do Mar da Galileia. Foi ali também que ocorreu o milagre da multiplicação dos 5 pães e dos 2 peixes, para alimentar a multidão. Está em Lucas 9, do 10 ao 17. Jesus não teria dificuldade nenhuma de curar aquele cego ali, naquela cidade. Mas Betsaida era incrédula. Mesmo tendo Jesus ali feito milagres, é bem provável que as pessoas permaneciam da mesma forma. O que nos mostra que só o milagre, só a experiência com o Senhor não transforma ninguém. Os próprios discípulos que andavam com Jesus não conseguiam ver os milagres que ele fazia, não conseguiam entender, porque eles olhavam com os olhos natural. E eles tentavam entender de uma forma humana tudo o que acontecia e não compreendiam, eles não compreendiam, tanto que ali os milagres dos peixes, né, e dos pães, Jesus, eles queriam uma explicação para aquilo ali. Eles não conseguiram viver o milagre. E logo depois Jesus faz de novo da mesma forma, multiplicando o pão. E logo após o Senhor traz algo sobre o fermento dos pães e eles não compreendem, porque eles acham que Jesus está falando aquilo por causa da falta de pão que eles estão. Então, mesmo vivendo e vivenciando tudo aquilo ali, eles não compreendiam, porque eles olhavam com os olhos naturais. Betsaida era um lugar de incredulidade. As pessoas não tinham fé. Por conta disso, não poderiam experimentar os milagres e o poder de Deus. A cegueira não os permitiam a isso.
Betsaida foi citada e condenada em um discurso de Jesus contra as cidades que se recusaram a crer em seus milagres, juntamente com Carazim e Cafarnaum. Enfim, Betsaida era um local onde as pessoas não criam. Faltava o combustível principal para a realização dos milagres e da salvação, que era a fé. Isso nos deixa claro que só há um meio de agradar o coração de Deus e chegar à graça de um milagre, e é por meio da fé. Ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que ele é galardoador dos que o buscam. Isso está em Hebreus 11, 6. Por isso, queridos, para viver o poder de Deus é preciso sair de Betsaida, que nesse contexto representa a incredulidade e a falta de fé no poder de Deus. Não hesite em abandonar algo que tem sido obstáculo para seu crescimento espiritual. A Bíblia diz que Jesus tira o cego de Betsaida e, por fim, chega o momento daquele homem, já longe da incredulidade, provar o poder de Deus. Jesus gospe em seus olhos, impondo-lhe as mãos e pergunta se vê alguma coisa. Ele pergunta para o cego se o cego vê alguma coisa. E levantando ele os olhos, diz: Vejo os homens, pois os vejo como árvores que andam. Isso está em Marcos 8, 24. Jesus primeiro cura a cegueira espiritual desse homem. Temos muitos relatos na Bíblia se referindo às pessoas no mundo espiritual como árvore. E isso nos prova que a visão espiritual dele foi o que Jesus curou primeiro. A cegueira espiritual poderia levar a não compreender as palavras de Jesus. Foi por isso que Jesus curou primeiro a cegueira espiritual. Não compreender o milagre. Esse homem não tinha fé o suficiente para ser curado, tanto que ele foi levado até Jesus. Jesus abriu seus olhos espirituais e ativou a sua fé. Por que ele fez isso? Para que não acontecesse como aconteceu na cidade de Betsaida, que ele realizou os milagres e as pessoas continuaram cegas. Então Jesus novamente pôs as mãos sobre os olhos dele e o homem, passando a ver claramente, ficou restabelecido e distinguia tudo de modo perfeito. Jesus primeiro curou a cegueira espiritual daquele homem, abriu seu entendimento e ele passou a ver com clareza e distinguir tudo de modo perfeito. E na sequência, Jesus o recomenda a não entrar de volta naquela aldeia, não voltar para aquele lugar de incredulidade, para aquela atmosfera. Às vezes, nós esperamos que Jesus opere nas nossas vidas, mas não permitimos que ele nos conduza. Não permitimos que ele nos tire do lugar que estamos. Queremos o milagre, queremos o mover dele, queremos a transformação, queremos a cura, mas queremos permanecer no lugar que estamos e da forma que estamos. E ele primeiro quer nos tirar desse lugar, dessa situação, dessa atmosfera que nos causa cegueira, incredulidade. E ele sabe que nesse lugar não vai acontecer como deve ser. Isso pode ser uma atmosfera física, isso pode ser uma atmosfera emocional, pode ser um vitimismo, pode ser com quem você anda, pode ser vários fatores. O milagre pode acontecer,
O milagre pode acontecer nessa situação, mas a transformação não. A mudança de caráter, não. Estar em um lugar que não é para estar, seja ele físico, emocional, causa cegueira, falta de entendimento e falta de fé, mesmo que inconscientemente, fazendo com que olhamos tudo naturalmente. Também precisamos entender que as pessoas que precisam ser levadas até Jesus, precisamos entender que há pessoas que precisam ser levadas até Jesus. E muitas vezes nós precisamos ser levados novamente até Jesus, porque estamos paralisados em um lugar que não é para nós estar e que impede o mover do Senhor nas nossas vidas. Precisamos buscar no Senhor constantemente o discernimento para entender quando precisamos ser levados ou levar alguém até Jesus. Para que Jesus tire essa pessoa ou nos tire daquele lugar que estamos, lugar de incredulidade, impedindo o mover de Jesus nas nossas vidas. Quantas pessoas são tiradas dos lugares para que aí sim o Senhor se apresente e faça o mover nas suas vidas. Eu sou um exemplo disso. Primeiro, o Senhor me tirou de um lugar de incredulidade, de um lugar onde abundava o pecado, de um lugar que eu via através de uma lente totalmente distorcida. E aí sim ele se apresentou a mim. E primeiro ele tirou a minha cegueira espiritual, porque ele fazia coisas para me atrair para ele. E depois ele abriu o meu entendimento. A maioria das pessoas o Senhor faz isso. E às vezes nós não queremos entender, nós não queremos deixar alguém, nós não queremos se afastar de alguém, nós não queremos largar um emprego que o Senhor está falando que não é mais o nosso lugar ali, ou não deixamos de frequentar algum ambiente que não é mais para nós estar. Continuamos nas mesmas atmosferas, querendo transformação. Muitas vezes as pessoas estão em um lugar que não conseguem clamar ou crer o suficiente. O problema não é elas. O problema é o lugar que elas se encontram, a atmosfera que está sobre elas. Eu convido vocês hoje, irmãos, todos vocês, a refletirem sobre o lugar que você se encontra hoje. Jesus pode ter operado milagres nesse lugar que você está, mas talvez o que ele tem daqui para frente não possa ser realizado mais nesse mesmo lugar. O lugar que estamos hoje determina a nossa visão sobre Jesus. Através de que lentes estamos vendo e esperando? Será que não estamos vendo através das lentes de uma atmosfera de vitimismo, de egoísmo, de julgamento, de arrogância, de soberba espiritual? Vamos refletir sobre isso, irmãos. Sobre que lentes nós temos olhado para Jesus. Será que nós realmente estamos vendo com clareza ou estamos que nem esse cego, que precisou ser carregado até Jesus, tirado do lugar que ele estava, para que o Senhor o libertasse de verdade? E o principal, que ele não voltasse àquele lugar. Não voltar para o lugar é o mais difícil, porque exige obediência. Porque é muito mais fácil nós estar num lugar que nós já conhecemos do que nós andar para aquilo que não sabemos o que vai acontecer. Há pessoas também que não querem isso, mas há pessoas que não conseguem sozinhas. E há muitas pessoas como esse cego, que não têm fé. Eles até querem, mas eles não têm fé o suficiente. E não conseguem sozinhos. Será que não tem alguém perto de nós que nós descartamos, achando que a pessoa não quer, mas a pessoa simplesmente não consegue e precisa que você leve ela até Jesus? Então eu deixo essas duas reflexões.
Reflitam o lugar que você está hoje. Será que o que o Senhor tem para você a partir daqui pode ser realizado nesse lugar que você se encontra hoje? Será que aquela pessoa que você descartou consegue ir até Jesus sozinha? Será que ela não quer mesmo ou será que ela quer e não consegue? As pessoas que levaram o cego até Jesus intercederam por ele. Talvez ele queria, mas ele não tinha fé o suficiente para ir até Jesus. E ele foi conduzido até Jesus. E ali Jesus o pegou pela mão e tirou daquele lugar que ele estava. Talvez alguém esteja esperando você pegar ele e levar até Jesus, para que ele possa ser conduzido e guiado. Eu deixo essas duas reflexões. E nesse mesmo espírito, eu vou fazer a ceia do Senhor, mas antes eu vou fazer uma oração. Pai, eu te louvo e te agradeço, Senhor, por essa palavra, Senhor. Quero entrar num lugar nesse momento de arrependimento, Senhor. Eu me arrependo, Senhor, mesmo que eu esteja fazendo isso inconsciente, Pai, eu peço que o Senhor abra os meus olhos. Abra os meus olhos espirituais, Senhor, para que eu possa ver o lugar que eu me encontro hoje, Senhor. Será, Pai, que o Senhor está conseguindo fazer o que tem que fazer na minha vida, Pai? Se não estiver fazendo porque eu não estou vendo que eu preciso sair desse lugar, Senhor, eu me arrependo hoje, peço perdão por mim e pelas minhas irmãs, te pedindo, Senhor, que o Senhor nos pegue pela mão, Senhor, e nos tire desse lugar, Pai. Que o Senhor abra os nossos olhos espirituais, Senhor, abra o nosso entendimento, Pai, e nos conduza para onde o Senhor quer nos levar, Senhor. Da mesma forma, Senhor, eu peço perdão, Senhor, se eu não fui capaz de conduzir alguém que precisa até o Senhor. Se ao invés disso eu julguei, se ao invés disso eu determinei que aquela pessoa não tinha condições, eu não queria estar contigo. Talvez essa pessoa não conseguisse ir até ti sozinho. E eu te peço perdão porque eu não fiz o meu papel. Eu não fiz o papel de levar essa pessoa até você, Senhor. Me perdoa, Senhor, se eu fiz isso e me traga memória, Senhor, para que eu possa consertar isso, Senhor, em nome de Jesus. Obrigada, Senhor, pela tua palavra, Senhor. Obrigada pela tua instrução nessa tarde, em nome de Jesus. Peço que abra em Lucas 22, a partir do 14. Chegada a hora, Jesus se pôs à mesa e os apóstolos estavam com ele. Então Jesus lhe disse: Tenho desejado ansiosamente comer essa Páscoa com você, antes do meu sofrimento, pois eu lhe digo que nunca mais comerei até que ela se cumpra no reino de Deus. E pegando o cálice, depois de ter dado graça, disse: Peguem e repartam entre vocês, pois eu digo a vocês que de agora em diante não mais beberei do fruto da videira até que venha o reino de Deus. E pegando o pão, tendo dado graças, o partiu e lhe disse: Isto é meu corpo, que é dado por vocês. Façam isso em memória de mim. Do mesmo modo, depois da ceia, pegou o cálice, dizendo: Este cálice é a nova aliança do meu sangue derramado por vocês. Pai, eu te agradeço pelo pão, Senhor, que simboliza o teu corpo, Senhor. Peço, Senhor, que esse pão, Senhor, quando entrar no nosso corpo, abra os nossos olhos espirituais, Senhor. Eu te agradeço por poder fazer parte, Pai, do teu corpo, Senhor. E te peço, Senhor, tanto eu quanto as minhas irmãs e todos aqueles que vão ouvir essa palavra, consigam fazer parte do teu corpo também, Senhor, aqui na terra, não somente no espiritual, mas no físico também, Senhor, conduzindo, Senhor, aqueles que precisam ser conduzidos até o Senhor, Pai. Obrigada, Jesus, pelo pão, te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Obrigada, Senhor, pelo sangue derramado por nós, Pai, na cruz. Porque o Senhor derramou teu sangue não só por aqueles que já creem em ti, mas o Senhor derramou o sangue por todos, pelos que creem e pelos que não creem, Senhor.
Peço, Senhor, que esse suco entre no nosso corpo, Senhor, limpando, Senhor, de toda a incredulidade, Senhor, de toda a falta de fé, Senhor, de toda a falta de compaixão e compreensão, Senhor, de toda a obstinação, Senhor, que há entre nós, que há em nós, e de toda a rebeldia, Pai, em nome de Jesus, Pai. Peço que aumente a minha fé e a fé de cada um que está nessa sala, de cada um que está ouvindo essa palavra. Aumente a nossa fé. Alarga a nossa mente, Pai, para o entendimento da tua vontade, Senhor. Que nós não venhamos negociar a tua vontade, Senhor, independente de onde nós temos que sair para isso acontecer, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Obrigada, Jesus. Obrigado, Senhor.